Meu nome é Caio Ruiz e junto ao meu grupo a gente vai estar investigando experimentalmente a relação entre o ângulo de incidência da luz, temperatura de um fluido e o índice de refração desse fluido. Para isso a gente está utilizando o Arduino e sensores de temperatura de forma a garantir uma precisão maior no experimento. A teoria por trás disso se baseia principalmente na lei da refração, em que o índice N1, que seria o índice do ar, multiplicando o seno do ângulo de incidência, tem que ser igual ao índice da água multiplicado pelo ângulo de refração. E também regido pela termodinâmica, conforme a gente aumenta a temperatura de algum meio, algum fluido, algum sólido, esse algo sofre expansão. A gente está aumentando a temperatura, estamos fornecendo calor ao sistema, vai expandir termicamente, sofrer dilatação volumétrica, sua densidade vai diminuir, porque a massa vai ser constante para essa situação que a gente está adotando a água líquida, sem chegar a uma temperatura de ebulição ou temperatura de fusão. E o volume vai aumentar, ou seja, uma densidade menor, a velocidade com uma densidade menor, a luz vai enfrentar menos dificuldade ao atravessar esse meio, por conta que o índice de refração é justamente a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio. A partir do momento que a luz sofre menos obstrução por conta de uma densidade menor, é possível dizer que a luz está sofrendo uma refração menor porque está tendo menos obstáculo. Então, a variação de temperatura afeta justamente a velocidade da luz, que por consequência é o índice de refração do meio. Então, a partir do momento que hipoteticamente a gente aqueça a água, aquecendo a água, o laser vai sofrer um desvio menor, por conta justamente que a velocidade da luz nesse meio está sendo maior. A importância desse experimento se dá na aplicação prática que ele pode ter. Esse é um experimento em cadeia bem reduzida e de baixo custo, só que ele avalia em escala reduzida, justamente falando, como que a refração depende da temperatura e pode impactar tecnologias críticas. Por exemplo, em satélites que operam em temperaturas extremas, variando de menos 40 graus a mais 60 graus, por exemplo, a luz vai sofrer uma refração absurda dependendo da temperatura. Isso vai afetar a precisão e comprometer medições científicas, comprometer a comunicação óptica que esse sistema tem. Então, se você conseguir simular isso em uma escala reduzida, pode justamente ser o passo inicial para ter uma escala ampliada como num satélite. A escolha dos materiais e da automação se dá porque o Arduino garante uma coleta mais precisa e contínua dos dados, e a gente consegue sincronizar isso com o vídeo, ou seja, a gente consegue ter as medidas exatas, reduz os erros humanos e permite que a gente demonstre praticamente a aplicação de engenharia de controle e automação nesse tipo de cenário. A gente está utilizando água destilada e componentes reutilizáveis, justamente como o Arduino, sensores, a parte eletrônica, que não é porque está nesse experimento que vai ser exclusivo desse experimento, pode ser utilizado em diferentes outros cenários. Esse experimento é um experimento de baixo custo e praticamente zero impacto ambiental, porque tudo é reutilizável. E a gente demonstra que a ciência rigorosa pode ser feita com materiais mais acessíveis. Completando a nossa ideia de experimento, isso aqui é como se fosse uma representação esquemática, em que na parte superior tem um ângulo de 60 graus, no caso, como essa é uma imagem tirada de um outro ator, que é Mortimer Abramovitz, Shannon Neves e Michael Davidson, que são estudantes da Universidade Estadual da Flórida. Eles fizeram essa representação e eu estou me apropriando dela para poder explicar melhor como que é o funcionamento do experimento.
Então a gente vai ter um ângulo de incidência, que seria os 60 graus na parte superior, um ângulo de refração, que seria os 34,5 graus dentro do vidro ou da água, que no caso seria 40,6, e um ângulo de saída, que por geometria a gente consegue perceber que é o mesmo que o de incidência. Então, a ideia central do experimento é ver como que a temperatura está afetando isso. Então, o experimento em si, ele tem um sensor, que no caso está representado como esse display aqui, junto com essa haste. Essa imagem foi gerada pelo Gemini, então não está tão precisa, mas para a representação do que a gente está fazendo na prática, ela é uma boa apropriação. Então, tem basicamente um laser, está inserido no aquário, só que na realidade esse aquário está inclinado 45 graus. É possível observar um ângulo de incidência, um ângulo de refração interna, que vai refratar e vai meio que incidir na outra parede. A partir disso, ele vai refratar mais uma vez e sair do aquário. Quando ele sai do aquário, ele percorre uma distância e a partir dessa distância a gente consegue correlacionar por geometria com o ângulo de saída. A partir disso é possível calcular, é possível calcular e é calculado o índice de refração a determinada temperatura, como a gente foi ver na análise dos dados. Então aqui a gente tem a nossa linha laranja, onde o laser deveria ter ido perpendicular ao aquário. A gente tem essa medida da linha laranja, porque ela é mensurável a partir de uma trena. A gente tem a nossa linha verde, que é o laser. A gente tem o nosso azinho. O azinho nada mais é que o ângulo do laser com a parede, e a gente consegue saber a partir de onde o laser deveria ter batido e onde ele realmente bateu. A gente tem o nosso cateto oposto ao θ, nossa linha laranja sendo o cateto adjacente ao θ. A gente tem essas duas medidas, a gente consegue calcular a hipotenusa. A partir disso a gente calcula o azinho e a gente calcula a θ. Vale ressaltar que a gente mediu cuidadosamente para que a linha laranja fosse perpendicular na parede, para a gente conseguir usar as relações trigonométricas com precisão e propriedade. Olá a todos, eu sou Antônio e junto com o meu grupo nós desenvolvemos um experimento para a disciplina de Física Experimental 2. O nosso principal objetivo aqui foi investigar na prática como a variação da temperatura da água afeta o seu índice de refração e, consequentemente, muda a trajetória da luz. Para fazer isso sair do papel, a gente decidiu integrar conceitos clássicos de ótica com um sistema de automação. A ideia não era só medir, mas criar um sistema capaz de monitorar essas variáveis com precisão. Falando dos materiais, para garantir a precisão das medidas, nós não usamos termômetros analógicos comuns. O cérebro de todo o nosso sistema foi esse Arduino Mega. Ele ficou responsável por processar os dados e controlar os periféricos. Para ler a temperatura da água, a escolha foi esse sensor de temperatura, do tipo sonda. A gente escolheu esse modelo específico porque ele é blindado e à prova d'água, o que foi essencial, já que ele precisava ficar mergulhado o tempo todo no aquário enquanto a água esquentava. Como fonte de luz, usamos este módulo laser simples, controlado pelo Arduino. E para a gente conseguir visualizar os dados em tempos reais ali na bancada, sem precisar ficar com o computador ligado o tempo todo, nós acoplamos esse display LCD com teclado direto no microcontrolador. Por fim, para controlar nossa variável principal, que é a temperatura, usamos um ebulidor elétrico para aquecer a água destilada dentro do recipiente. A execução do experimento aconteceu na sala de estudos do campus. A geometria da montagem foi a parte mais crítica do nosso trabalho. Nós posicionamos o laser a cerca de 40 centímetros do aquário e projetamos o feixe luminoso em um anteparo preso na parede oposta. A gente mediu a distância exata entre a saída do aquário e a parede, chegando a 5,84 metros. Essa distância longa foi proposital. Ela serve para amplificar o desvio da luz. Quanto mais longe o alvo, mais fácil fica visualizar qualquer pequena mudança de ângulo no papel milimetrado. Um detalhe muito importante da montagem é o ângulo de incidência. Para que a lei de Snell funcionasse e a gente conseguisse ver o desvio, o laser não podia entrar reto, fazendo 90 graus com o vidro.
Ele precisava entrar inclinado. O nosso alvo era um ângulo de ataque de aproximadamente 45 graus. Como a gente precisava garantir esse alinhamento ali na hora, utilizamos a bússola digital do celular, apoiada na mesa como referência para ajustar a posição exata do laser e do aquário. Com tudo alinhado, iniciamos a coleta, ligamos o ebulidor e o sistema começou a monitorar a subida da temperatura. A cada variação significativa mostrada no display, nós íamos até a parede e marcávamos um novo ponto onde o laser estava batendo. O que observamos foi que, conforme a água esquentava, a densidade dela diminuía, alterando o índice de refração e fazendo o ponto de luz se deslocar fisicamente no anteparo. Com essa montagem validada e os dados de deslocamento anotados, nós conseguimos partir para os cálculos e para a análise dos gráficos, que o pessoal vai explicar a seguir. Olá, meu nome é Stephanie Araújo e eu vou falar a respeito das incertezas das medições do nosso experimento. Bom, vamos começar pela medição do tempo. Nesse caso, a incerteza está relacionada ao método que nós utilizamos, já que o experimento ele foi gravado em um vídeo com uma taxa de 30 frames por segundo. Na medição da temperatura, essa incerteza ela se dá através do sensor utilizado, que foi o DS18B20. Segundo o fornecedor, ele tem uma variação típica de 0,5 graus centígrados. Em relação às medições de posição, x e y, elas dependem da resolução do papel milimetrado, e cuja a menor divisão dele é de 1 milímetro, o que limita a leitura dessas medidas. E todas essas incertezas, elas estão reunidas numa tabela de resultados, junto com os valores médios obtidos por meio das duas medições. Bom, a partir desses dados, foi possível que nós calculássemos o deslocamento do feixe do laser. E como o experimento ele foi realizado por 2 vezes, foram determinados o desvio padrão, o erro padrão da média, permitindo que nós estimássemos a incerteza total. O deslocamento do médio obtido foi de 7,45 milímetros, com uma incerteza aproximada de 1,33 milímetros, o que corresponde a um erro de 17,88%. E esse valor tão alto, tão elevado, ele ocorre principalmente pela dificuldade em definirmos o centro do ponto do laser, além da influência de vibrações, do movimento da água aquecida e etc. Dessa forma, a principal fonte de incerteza no experimento, ela está na medição do deslocamento do laser. Como dito anteriormente na introdução teórica, ao ser aquecida, a água recebe energia térmica, aumentando a agitação dos átomos e sofrendo uma dilatação volumétrica. E com o aumento desse volume para a massa, sua densidade diminui, o que reduz a densidade óptica e, consequentemente, o índice de refração. E para determinar o índice de refração da água N2, nós utilizamos a lei de Snell-Descartes, considerando o índice de refração do ar N1 como aproximadamente 1, conforme apontam Halliday, Resnick e Walker, e o ângulo de incidência fixo 45 graus, com um erro de mais ou menos 0,5 graus, sendo esse erro dado pelo erro do transferidor. O deslocamento linear é fruto da variação do ângulo de refração, provocada pela mudança de temperatura. Então, esse valor pode ser calculado via trigonometria, onde o cateto adjacente é a distância L entre o aquário e a folha milimetrada, e o cateto oposto é o deslocamento do laser no papel milimetrado, e o ângulo de abertura é a trajetória da luz com a água fria e a trajetória com a água quente. Na trigonometria, a relação entre o cateto oposto e o adjacente é a tangente, e a distância entre o aquário e o anteparo, que é a folha milimetrada, é de 5.840 milímetros, com um erro de mais ou menos 1 milímetro, que foi medido com a trena tensionada para minimizar os erros, né? E o deslocamento resultante médio calculado foi de 7,45 milímetros, com um erro de mais ou menos 1,33 milímetros. Dessa forma, manipulando a equação,
conseguimos encontrar a variação do ângulo, sendo de 0,073 graus, com um erro de mais ou menos 0,013 graus. A incerteza da tangente do desvio angular foi propagada considerando a incerteza instrumental da trena e a incerteza total do deslocamento. Retornando ao valor encontrado da variação no ângulo na lei de Snell, a gente pode encontrar o índice de refração da água N2 isolando ele. Conforme a temperatura subiu 8,28 graus Celsius, observamos um pequeno desvio angular. E para que a igualdade da lei de Snell se mantenha com um ângulo de refração maior, o valor do índice de refração da água N2 deve obrigatoriamente diminuir. Conforme a temperatura subiu 8,28 graus Celsius, observamos um pequeno desvio angular. Para que a igualdade da lei de Snell se mantenha com um ângulo de refração maior, o valor do índice de refração da água N2 deve obrigatoriamente diminuir, e esse cálculo prova matematicamente a nossa hipótese. O aquecimento causa dilatação da água, reduzindo a sua densidade e o seu índice de refração, e consequentemente altera a trajetória da luz. Isso resultou num deslocamento mensurável de 7,45 milímetros, com um erro de mais ou menos 1,33 milímetros. Embora a análise qualitativa confirme a relação inversa entre a temperatura e o índice de refração, é necessário quantificar o valor do índice de refração da água N2 para validar o modelo experimental. Para isso, adotamos como referência o valor teórico do índice de refração da água para a temperatura inicial média do experimento. Para a temperatura média inicial de 31,85 graus Celsius, a literatura indica um índice de refração N2 de aproximadamente 1,332. Utilizando a lei de Snell para o estado inicial, com N1 igual a 1 e o ângulo de incidência de 45 graus, determinamos o ângulo de refração inicial como aproximadamente 32,06 graus. Com o aquecimento do sistema, houve um deslocamento do feixe que resultou em uma variação angular calculada anteriormente de 0,073 graus. Como o índice de refração diminui com a temperatura, o feixe se afasta da normal, logo o ângulo de refração aumentou, e com isso é possível encontrar o ângulo de refração final de aproximadamente 32,173 graus. Aplicando novamente a lei de Snell com esse novo ângulo, obtemos o índice de refração concreto da água aquecida de aproximadamente 1,329. A maior incerteza do experimento vem da dificuldade de identificar o centro do ponto do laser no papel. Isso ocorre por causa da divergência do feixe e pelas correntes de convecção que causam pequenas oscilações do laser no papel. E vibrações no suporte e possíveis deslocamento do laser também podem gerar erros, Para futuros experimentos, recomenda-se usar análise digital de imagens e um suporte mais estável. Para garantir que nossos resultados experimentais tivessem validade científica, nós não nos baseamos apenas nas medições observadas, mas fundamentamos todo o trabalho em literatura consolidada da física e da matemática. Começando pela ferramenta matemática. Em um ponto crucial do experimento, precisávamos converter o deslocamento linear do laser em papel milimetrado em um ângulo de desvio. Para isso, recorremos ao James Stewart, no seu livro de cálculo, volume 1. Utilizamos os conceitos de trigonometria básica descritos por ele para relacionar os catetos oposto e adjacente através da tangente. Isso nos permitiu calcular que o pequeno desvio de 7 mm correspondia a uma variação angular precisa. Já para a base física do fenômeno, utilizamos a obra Fundamentos da Física de Halliday, Resnick e Walker, que é a referência padrão na área. Usamos 2 volumes distintos. Primeiro, o volume 2, focado em termodinâmica. Foi ele que embasou nossa análise sobre como o calor agita os átomos e causa dilatação volumétrica da água, diminuindo sua densidade. Essa é a causa raiz do efeito que observamos. Em seguida, usamos o volume 4, focado em óptica. Foi através dele que definimos o índice de refração do ar como aproximadamente 1 e aplicamos a lei de Snell. O Halliday nos dá o suporte teórico para afirmar que, se o ângulo de refração mudou, o índice de refração da água obrigatoriamente teve que diminuir. Portanto, essas referências conectam as 3 pontas do nosso trabalho: a geometria do experimento com Stewart e a termodinâmica unida à óptica com Halliday. Foi essa base teórica que nos permitiu provar matematicamente nossa hipótese de que o aquecimento altera a trajetória da luz.